E hoje a pastora Aline, que vai nos abençoar com uma palavra vinda do céu, amém? Quer que eu ore? Vamos orar então por ela, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco, Deus, a vida da tua serva, da tua filha, diante da tua presença. Pai, obrigada, Deus, porque é um privilégio poder caminhar ao lado dela. E eu peço, Deus, agora que o Senhor venha usar poderosamente, Pai, a sua filha, que ela seja boca tua, Pai, sobre esse altar, trazendo, Senhor, uma palavra, Pai, em nome de Jesus, de cura, de libertação, de transformação de vida, Pai, para nós, Senhor, em nome de Jesus. Usa ela, Senhor, com ousadia e intrepidez, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Amém. Paz, irmãos. Eu não falei porque eu já ia falar agora. Eu estive com a Mari, né, no Ano Novo, e sempre que eu estou com os irmãos, eu compartilho, né, as bênçãos que a gente vive lá, né. Para a gente é muito importante a gente compartilhar, porque às vezes acompanha a distância, né, fala como que nem o pastor falou, é índio, não é índio, como que vocês vivem, quem já foi para lá conhece um pouco de Borba. E a gente tem muita bênção para contar, muita. Eu falo que se eu fosse sentar para contar as bênçãos que eu tenho visto do Senhor, não só na minha família, na minha casa, mas na igreja e nas vidas, eu acho que eu falharia em esquecer alguma, porque Deus é bom, Deus é muito bom. Né? A gente sempre compartilha que Borba é bem, bem distante, e é mesmo. Quem já foi sabe essa verdade. E Borba é uma cidade muito simples, né, no interior do Amazonas. E algumas coisas assim, eu comparo a Ubatuba porque é onde eu vivi. O meu comparativo hoje é Borba e Ubatuba, que foram os únicos lugares que eu vivi. Então eu não comparo para dizer se é melhor ou pior, né? É o meu comparativo. E hoje eu vejo quanto Ubatuba é rica em tudo. É uma cidade próspera, é uma cidade abençoada por Deus. E hoje eu oro para que Borba seja. Eu falo, Senhor, que essa terra venha ser rica, não de dinheiro, mas de vida. Que essa terra venha brotar. E esse é o meu desejo, né? E quando a gente vive lá, é diferente de fazer missão, né? Quando os missionários vão. E a nossa vida lá com Deus, ela é 100% fé. Fé em Deus. Porque sem fé, a gente não consegue agradar a Ele, né? E eu tenho muitos testemunhos para contar. Eu compartilhando com a Mari, né? E eu até comentei com ela que era algo que Deus já me cobrava, de começar a compartilhar as bênçãos, né? De começar a compartilhar o que Deus tem feito, porque eu falo que, né, eu fico muito feliz de estar nessa casa. Eu frequento a igreja, né, eu sou dessa casa desde os meus 6 anos de idade. E hoje o que eu vivo com Deus, o que eu vejo de milagres com Deus, eu fico de boca aberta. Falo, uau, Deus é muito bom, Deus é incrível, Ele é poderoso. E lá com a gente não é diferente, porque quando eu falo que a gente vive na fé, assim como todos aqui, né, tem as dificuldades, lá Deus, eu falo que Deus me forja todo o tempo, né? Como mãe, como esposa, como serva de Deus, eu sou sempre fortalecida na minha fé. Deus, Ele me fortalece ali. E para Ele me fortalecer, eu preciso passar o processo. E quando eu estava, antes de vir para cá, Deus estava me cobrando essa questão de compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, né? Na minha família, o que eu tenho visto. E eu falei, Deus, amém, vou começar a compartilhar. Até compartilhei um testemunho na rede social, coisa que eu não faço, eu não sou de ficar falando. Eu coloquei o testemunho porque foi incrível para mim. E Deus vem me cobrando isso. E hoje não será diferente. Eu quero compartilhar com vocês o que Deus tem feito na minha vida, o que eu tenho visto lá. E uma frase que Deus colocou para mim, que é a respeito dessa palavra que Ele trouxe para nós hoje, suporte o processo e não questione os meios. É isso que Ele fala para mim. Suporte o processo e não questione os meios.
E eu falei, Deus, mas suportar o processo não é fácil. Dói, às vezes dói, suportar o processo, né? Quando se trata de algo no interior, quando se trata da nossa saúde, quando se trata de uma dificuldade, é muito difícil você falar assim, mas é fácil suportar o processo. Não é fácil. Mas não questione os meios. Os meios do quê? De que Deus vai agir, porque Ele age. E isso eu falo de coisas que eu vivi em Borba, né? Eu tenho muitos testemunhos mesmo de milagres de Deus na minha vida, na minha casa. E eu queria começar compartilhando com o que eu vivi, que eu questionei os meios de Deus. Por isso que Deus me fez lembrar disso. Houve um episódio onde a Júlia, né? Ela teve uma febre terrível, que eu nunca tinha visto, sem aparentemente motivo nenhum, aonde ela simplesmente chegou a mais de 39 de febre, e ela estava a ponto de convulsionar mesmo, caída no meu colo, e ela não consegue tomar medicamento para controlar a febre, ela acaba vomitando muito, e eu medicava, e ela soltava, eu medicava, e aquilo só piorava. E ali eu descobri uma dificuldade do município, né? Na minha dificuldade, eu descobri a dificuldade de muitos. E eu lembro que eu estava desesperada com ela, porque não baixava a febre, banho, e nada resolvia. A gente orava e a gente pedia a Deus, e nada resolvia. E eu lembro que eu falei para o Rafa, eu vou com a Júlia para o hospital. E eu peguei a bicicleta, coloquei ela na bicicleta e fui para o hospital. E eu lembro que aquele dia eu não enxergava ninguém na rua. Eu só queria chegar naquele hospital, porque ela estava muito mal. Ela gemia de tanta febre, e ela estava já delirando. E eu cheguei naquele hospital, e eu com ela no colo, eu falei, eu preciso de ajuda, a minha filha está com muita febre. E eu lembro que tinha um enfermeiro apenas na frente, e ele fez assim, não posso fazer nada. E eu, na hora, com ela no meu colo, eu falei, como assim você não pode fazer nada? Não tem médico, já são 8h10 da noite. Eu falei, mas como assim? Aí ele, o atendimento é até às 8 da noite. Isso num hospital principal do município, né? Que é o único que a gente tem lá. E ali, na hora, eu perdi o meu chão. Eu falei, o que eu faço? Eu não tenho o que fazer. E eu já tinha orado ao Senhor, só que a febre não cessava, não cessava. E eu lembro que eu coloquei a Júlia na bicicleta, e eu voltei para casa, e eu chorei tanto aquele dia no caminho, eu chorei. E eu cheguei em casa, eu chorei, e eu fui para o quarto, me prostrei no quarto e comecei a chorar. E a Júlia ali com febre. E eu lembro que nesse dia o Caleb orava pela Júlia, porque ela estava muito ruim. E a gente orava, a gente ungiu ela. E eu comecei a questionar o Senhor. Eu falei, Senhor, não está passando. Não está passando a febre. Não passa, o que eu vou fazer? Né? Alguns sabem que para a gente chegar em Manaus, que é a capital, leva um pouquinho só de tempo, 18 horas de barco, e esse horário já não tem mais barco. E eu comecei a chorar, e eu lembro que eu liguei para os meus pais, e por chamada de vídeo, eles ali ajudando, intercedendo, e eu só chorava, porque eu via minha filha desfalecendo. E eu lembro que eu passei, irmãos, a madrugada inteira com a Júlia com febre. Não parou. A madrugada inteira. Eu fiquei na sala com ela, e o Rafa foi dar atenção ao Caleb para ele não ficar tão preocupado, mas eu estava muito preocupada. E ela ficava com o olhinho assim e nada resolvia. E eu lembro que eu fui para a sala e eu passei a madrugada inteira ali, acordada, sentada, observando ela no colchão. E eu lembro que quando deu umas 7 horas da manhã, eu pus a mãozinha nela, ela estava quente. Eu falei, Deus, ela está a noite inteira com febre. Eu falei, ela é minha filha, eu já não sei nem se ela está mais consciente, eu não sei mais o que está acontecendo. E ali eu falei, Deus, 8 horas eu vou com ela para o hospital, porque abre o hospital às 8 da manhã. E eu lembro que ela acordou assim, e eu lembro que eu pus a mãozinha nela, ela estava ainda quente. Aí o Caleb veio e ela começou a despertar. Ela olhou, conversou, e eu falei, não, eu vou para o hospital. Aí eu olhei ela e comecei a me acalmar. Aí ela foi aparentando estar bem. E nisso ela foi brincando, daí o Rafa falou assim, acho que não tem necessidade de ir para o hospital. Ela está bem. Eu falei, vou observar. Eu falei, eu tenho o dia inteiro ainda para o hospital funcionar, eu vou observar. E ali, irmãos, uma fala que o Caleb teve comigo me marcou, porque ele falou assim, mãe, porque ele orou por ela. Ele falou, mãe, eu orei, você orou, a vovó
papai, todo mundo orou. A gente ungiu a Júlia, mas a febre não passou. Jesus não estava com a gente. E ali eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, filho, ele estava. Porque se ele não tivesse, a sua irmã não poderia não estar viva. Ele estava com a gente. E foi isso que Deus foi me mostrando. É os meios que Ele acha que é o melhor para a gente. Não é o que eu acho. No meu conceito, era um médico aparecer e medicar minha filha e resolver a situação. Mas para Deus era diferente. Era o meio que Ele queria que eu passasse. O processo que eu tinha que passar era esse, de fé. Não minha só, né? Creio que de todos lá em casa. E aquilo, Deus foi me fortalecendo. Então, Deus fala muito comigo nisso, nessa frase. Suporte o processo e não questione os meios. Porque nós temos a tendência de questionar, né? Por que isso, Senhor? Por que aquilo? Só eu, né? Está acontecendo isso? Como eu vou passar? Suporte o processo. E não questione os meios. Porque Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas. A palavra de Deus não fala que Ele pode algumas coisas. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Então, eu vivo lá nessa fé. Eu falo para o Caleb que em meio a algumas dificuldades, que eu creio que na enfermidade, que é o que mais, né, acaba nos atingindo no sentido de mexer com a nossa fé, eu falo que, eu declaro muito aquela palavra, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu estou numa dificuldade, eu falo, Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e eu amo o Senhor. Eu amo, então vai cooperar. Aí eu respiro e vai cooperar. Então, em meio à dificuldade, é isso que o Senhor quer nos ensinar. Então, nessa noite, eu creio que Deus tem algo para nós nisso. Suporte o processo. E não questione os meios. Porque cabe a Ele definir os meios que Ele vai nos ajudar. Nós podemos, às vezes, escolher um médico, nós podemos escolher, talvez, um laboratório de medicamento, nós podemos escolher uma cidade para ser atendido, mas Ele tem o ponto final para a nossa vida. Ele sabe o que é melhor para nós. E nós temos que confiar. Nós temos que entregar. O que não é fácil, né? Confiar em Deus e entregar em meio a um furacão, em meio a uma dificuldade, onde a gente questiona. Mas nós temos que entregar. Eu queria ler com vocês 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. É uma passagem conhecida. Segunda Reis, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Aqui nós vamos ouvir da história de Naamã. Naamã, ele foi um vitorioso comandante, né, uma pessoa muito importante para o rei da Síria. Ele era reconhecido pelo rei e ele teve uma grande dificuldade. E a gente vai começar a entender agora. Amém? No versículo 1 fala assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a essa senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo qual, que deveras notai, peço-vos que vede, busca ocasião contra mim? Sucedeu, pois,
Porém que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as suas vestes? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou, e foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, se colocará em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana, Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderei eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te: lava-te e ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Naamã, ele era um comandante, ele era alguém importante, né? Ele era de confiança do rei da Síria, era super reconhecido, mas ele tinha lepra. Né? A palavra que não fala o tempo que ele sofria com a lepra, mas ele tinha uma enfermidade, ele tinha uma grande dificuldade. E ele procurou em lugares errados. Ele foi em pessoas erradas, né? Escreveu uma carta e levou presentes, e levou isso e aquilo. Ele foi buscar em lugares errados. Ou seja, ele buscou outros métodos. Ele talvez não entendesse o que a menina tinha sugerido a ele, né? Que existia um profeta ali. E ele chegou ali, naquele lugar, e ele viu que não resolveria. E o profeta viu tudo aquilo. E o profeta fez o quê? Deixou o poder de Deus agir. Porque não era o profeta, era o poder de Deus, né? E o que aconteceu? Ele apenas deu uma ordem. O profeta só deu uma ordem. Conduzido pelo Espírito, conduzido por Deus. Ele não impôs uma mão, ele não ungiu, ele simplesmente fez que Naamã exercesse a fé. Por um método que seria talvez muito improvável, né? Ele falou, teria rios melhores. Poxa, não poderia me mandar no mais limpo, não mais escondido talvez, eu vou passar vergonha naquele rio e eu vou mergulhar 7 vezes. Poderia ser uma vez mergulhar? Tem que ser 7? E é o que nós fazemos. Nós questionamos os meios. Nós questionamos o que Deus determina para a nossa vida. Quantas vezes eu falo por mim, quantas vezes eu quero questionar os meios que Deus tem para mim. Para uma cura, para uma solução de algo que esteja me incomodando. E não é isso que Deus quer. O que Ele quer nos ensinar o quê? Que nós devemos procurar no lugar certo. Nós não devemos procurar em lugares errados. Nós temos que ir no lugar certo, onde nós estamos hoje, buscando diante do trono do Senhor, a presença de Deus. É Ele que pode todas as coisas. A cura não vem de pessoas, a cura não vem de medicamentos, a cura da nossa alma, a cura da enfermidade, daquilo que está afligindo a nossa vida, muitas vezes a gente precisa buscar direto da fonte, que é Jesus. Quantas vezes a gente se engana, né? Como eu falei, eu queria que um médico olhasse a minha filha, eu queria que tivesse um remédio que solucionasse o meu problema. Eu queria os meus meios, o meu pensamento. Mas Deus queria me ensinar que era o dele, que era o que Ele tinha determinado para aquele momento. E Naamã, ele mergulhou, ele obedeceu, né? Resolveu, falou, então eu vou fazer, né? Porque não era difícil, ele só tinha que mergulhar. E ele, mesmo assim, questionou como nós fazemos, né? Às vezes não é difícil, mas a gente questiona. E ele mergulhou 7 vezes e a palavra fala que a pele dele voltou, né? Ficou como de um menino. E a continuidade da história a gente já sabe, e ele fica muito grato ao Senhor por tudo isso, né? Ele quer recompensar o profeta. Mas, enfim, o que Deus tem para nós hoje é isso.
ele era importante, Naamã era reconhecido pela sociedade, ele era alguém de posição, ele tinha uma doença, ele tinha uma enfermidade, ele tinha um problema que afligia a vida dele. Ele acreditou a princípio que haveria a solução ali, mas ele buscou em lugares errados. E ele, quando chegou no profeta, ele questionou o meio. E depois que ele viu que tudo aquilo tinha acontecido de bom, ele foi grato, né? Jesus, ele fala na palavra que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então, irmãos, assim, eu falo que, como eu falei que lá em Borba, né, eu sempre declaro isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me apego nessa palavra, eu declaro a palavra na minha vida. Porque muitas vezes a gente teve momentos lá que eu tinha que descansar completamente no Senhor, porque eu não tinha mais o que fazer. A minha irmã até fala que a Júlia é um teste de fé, né? Porque a menina já tem tanto milagre na vida, que eu sou grata a Deus, mas doeu muito eu passar por esses processos. Logo que nós chegamos em Borba, no primeiro ano, a Júlia, num sábado, teve um diagnóstico de uma pneumonia, que muitos souberam por aqui nos ajudarem em oração. De repente, uma pneumonia, uma mancha no pulmão. Ela era bem menorzinha. E lá não tem recurso, irmãos, lá a gente não tem muito, né? E eu lembro que eu caminhei naquela cidade em direção à minha casa, que eu saí com diagnóstico, raio-x, e eu caminhei como se... Eu não sabia, como se eu não soubesse nem onde eu estava ali, eu estava desnorteada. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E nós oramos, o apóstolo orou por nós, os irmãos oravam por nós, a Júlia baqueada. E eu lembro que naquela noite, o apóstolo havia mandado uma oração, o apóstolo e a pastora Cátia havia mandado uma oração para a gente, por áudio. E eu lembro que eu falei, Deus, eu não sei mais o que fazer com a minha filha. Ela já não se alimentava, ela estava com aquele quadro de pneumonia. Isso no sábado, irmãos. No domingo, eu falando com a minha cunhada, com a pastora Carla, ela, Aline, leva a Júlia no hospital. Aí eu falei, mas eu já não sei o que fazer mais, eu vou levá-la para quê? Já não tem mais o que fazer, eles não têm o que fazer. Ela, Aline, leva a Júlia no hospital. Irmãos, quando eu cheguei lá, o médico examinou a Júlia, ele viu o pulmão dela. Ele falou, quem foi o louco que falou que ela está com pneumonia? Aí eu falei, não, mas eu tenho raio-x. Ele, não, ela não tem quadro nenhum de pneumonia. Ela não tem nenhum vestígio de pneumonia. O pulmão dela está limpinho, não tem nada no raio-x. Eu mostrei, irmãos, o raio-x para ele. Eu tenho, doutor, está aqui, foi ontem que eu tirei. Ele falou, não, isso é impossível. Uma pneumonia não some de um dia para o outro. Gente, aquele dia eu saí do hospital, eu chorei tanto de alegria ali no pátio do hospital. Eu falei, Deus curou a Júlia. Ela não tem nada no pulmão. E eu falei, eu tenho 2 raio-x, um com mancha e um sem mancha. Ela viveu mais um milagre. Então, Deus, ele é poderoso. Ali eu também, com certeza, a minha esperança era um medicamento, era um médico, porque lá a gente não tem, mas os meios do Senhor eram outros. Foi fácil eu passar? Lógico que não, irmãos, eu chorei muito. Imagina você ter, né, muitos irmãos sabem, a gente ver um filho sofrendo. Doeu em mim, mas eu tive que passar aquele processo para vivenciar o milagre e aceitar os meios, que foi o Senhor que determinou na minha vida, não fui eu. Então, lá a gente vive vivendo o processo e sem questionar os meios. Então, dói bastante. Mas Deus é poderoso. Ele faz milagres. Como eu falei, eu tenho visto milagres que eu não via. E eu estou na igreja desde pequenininha e falo, Deus, é milagre. Lá nós temos culto na granja, né? Que nós fazemos um culto toda sexta-feira lá. Nós temos uma menina que foi curada do coração. 7 anos. Nós estávamos numa simplicidade no quintal da granja, fazendo um culto, e a mãe pediu para a gente orar. Nós não conhecíamos e nem conhecemos tão bem a família, e nós pedimos para Deus, Deus, cura essa criança, uma menina, se eu não me engano, de 7 anos. E ela falou, ela já está com a cirurgia marcada. Ela vai fazer porque ela tem um problema no coração. E pouco tempo depois, a mãe retornou nesse culto, e ela falou, ela não vai fazer cirurgia, ela não tem nada no coração. Ela tem um coração normal. Deus é poderoso, irmãos. Os irmãos que estiveram na missão dos ribeirinhos, que nos acompanharam,
Eu vivi um turbilhão de emoções ali. Quem lembra disso? Com o Caleb. Nós estávamos preparando aquela missão há meses. Há meses. E, de repente, no culto da noite, que antecedia a nossa partida para o barco, o Caleb vem chorando, estavam muitos irmãos, ele vem chorando, machucou o ombro, caiu. E ali a gente olhou, ergueu ele, não deu tanta importância, mas ele chorou muito de dor, muito, muito. E ele foi para casa, tomou banho, dormiu, e a gente não deu muita importância, né? Nós observamos ali, e no dia seguinte a gente ia para o barco. E no dia seguinte ele falou, mãe, está doendo demais, eu não aguento de dor, eu não aguento de dor. E aí eu estava tão corrida, a pastora Carla falou assim, eu levo ele no hospital. E no meu pensamento, vai levar, para quê? Não tem ortopedista, né? Eu não tenho nada lá. Uma médica que ela atende cirurgia, emergência, ela faz parto, ela atende pediatria. Eu falei, ela vai atender o Caleb para quê? Não vai ter nada. Aí a Carla deu risada, ela falou assim, vou levar ele lá. E ela levou o Caleb. E eu lembro que eu estava na igreja, a gente durante o dia arrumando as coisas, e a Carla me liga. Olha, fica calma. Aí eu já tremi, né? Ai, fica calma, o que aconteceu? Eu falei, tá, fala. Ela, olha, aconteceu um milagre. Eu falei, Ela, primeiro eu vou te falar o milagre. Sabe quem atendeu o Caleb? Aí eu conheço a médica, a única médica, né? Eu falei, a doutora Rosa, né? Foi ela. Não. Você acredita que teve um ortopedista aqui que atendeu o Caleb? Eu falei, não, impossível. Eu falei, não tem ortopedista na cidade. Ela, não, mas ele foi o único que atendeu. Não tem nenhum médico aqui, Aline, só tem ortopedista. Aí eu falei, não, Carla, está errado alguma coisa. Eu falei, qual que é o nome do médico? Aí ela me falou. Aí ela falou assim, não, e ele atendeu o Caleb, ele chamou o Caleb, vem que eu vou atender. Aí ela falou assim, a outra parte é que ele quebrou a clavícula. Eu falei, ai, meu Deus. E na hora aquilo me chocou, porque eu falei, Deus, como que eu vou para o barco com esse menino? Como que nós vamos subir barrancos? Como que... Porque ele nos ajudou muito. E na hora, irmãos, a minha fala foi o quê? Eu não vou mais. Eu falei isso. O meu irmão em casa, ele, não, como assim? Eu falei, eu não vou mais. Eu não vou mais. Como que eu vou ficar dormindo num barco com ele, com a clavícula quebrada, longe da onde eu tenho uma única solução de médico, porque eu já não tenho muito, mas o que eu tenho eu vou estar longe, no rio, no meio do rio. Eu falei, eu não vou mais. Eu falei, pode ir vocês. E o André falou, não, Aline, você tem que ir. Eu falei, não, não vou. Aí o Caleb falou assim, mãe, a gente fez tanta coisa para a missão, a gente não vai. Eu falei, não, a gente não vai. Porque eu queria os meus meios, eu queria o meu conceito, a minha solução, para mim era o melhor. E daí o meu irmão, ele falou assim, vamos orar. Aí a Carla, Aline, arruma sua mala, você vai. Eu falei, eu não vou. Eu falei, eu não vou, Carla, pode ir que eu não vou. Aí ela falou, não, você vai. Eu falei, eu não vou, não arrumei nada, irmãos. Todo mundo já preparado para acordar e ir para o barco. E eu não vou mais. E o André falou assim, a gente vai orar. E Deus vai te dar a resposta essa noite. Ele até brincou, ele falou assim, a resposta vai para você, tá? Eu falei, poxa vida, vou ter que me conectar mesmo, né? Porque ele vai mandar a resposta para mim. Aí eu falei, não, André, eu não vou, está decidido. Ele, não, Aline, Deus vai te responder se você tem que ir ou não. E aquela noite, irmãos, eu dormi com um peso de responsabilidade. Eu falei, meu Deus, eu vou acordar, eles vão perguntar, o que respondeu? E eu falei, Deus, eu preciso ouvir. Aí eu já tinha vivenciado esses milagres da Júlia, né? Outros milagres. Falei, Deus, mais uma vez, opera o seu milagre. Para eu ir, eu só vou se ele estiver bem. E naquela noite, irmãos, ele teve muita dor. Eu tive que dar remédio para ele, para dor, ele teve muita dor. E eu falei, é a resposta, eu não vou mais. Não vou mais nessa missão, né? Vai ser impossível. Eu falei, eu vou ficar o dia inteiro dentro do barco com ele. Como que ele vai ver todo mundo se divertindo? Eu não vou nem ver a missão, porque era longe, irmãos. A gente tinha que subir muito, né? Eu falei, eu não vou ver nada do que vai acontecer. Aí eu desanimei, falei, eu não vou, não. E daí de manhã eu acordei todo mundo. E aí? Eu falei, calma, gente, não respondeu nada. Aí o meu irmão, não é possível. E Deus tinha me dado um único sonho, irmãos, um único sonho. Que eu vi uma irmã que estava na missão, fisioterapeuta, ela sorria para mim no sonho. Ela só sorria, ela não falava nada, ela não mostrava nada, Deus não falava nada, mas ela sorria, um sorriso lindo. E eu lembro que eu falei, só isso que Deus mostrou. E daí a pastora Carla falou, Aline, não é à toa que Deus mandou enfermeiros, Deus mandou fisioterapeuta. Ela falou, tem muito profissional aqui. Ela falou assim, não era para os missionários. Ela brincou, não era para o apóstolo, né? Que a gente ficava preocupado. Ela falou assim, não era, Aline.
era pelo Caleb. E aquilo foi me enchendo de alegria, irmãos. E eu falei, não, eu vou nessa missão. Falei, eu vou sim. Falei, eu corri muito atrás, a gente pensou, a gente sonhou com tudo isso, eu vou, Deus. Falei, eu não vou deixar isso passar. Irmãos, a gente foi, o Caleb dormiu no barco, todo mundo viu, né? Ele ficou, teve um dia que ele estava com a pastora Thelma, o Caleb estava com a mão no barro até aqui. Eu olhei, ele estava cavucando o barro, e eu, menina, sua clavícula está quebrada. E ele, não está doendo, mãe, não está doendo. E eu fiquei ali, eu sei que, irmãos, quando acabou a missão, todo mundo foi embora, ele estava, né, com todo o procedimento ali, imobilizado. E eu tinha agendado um retorno com esse tal do ortopedista, né? Falei, já que ele está, vamos marcar. E depois que todo mundo foi embora, eu retornei e ele falou assim, ele tinha falado que eram 3 meses para, né, cauterizar e ficar tudo certinho o osso, porque estava no raio-x quebrado. E quando eu voltei, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. O Caleb foi curado durante aquela missão. O osso dele foi restaurado. E aquilo, eu agradeci tanto a Deus, porque quando eu orava pela missão, irmãos, eu falava assim, Deus, eu quero ver milagre naquela missão. Eu falava para Deus, Deus, eu quero ver milagres. E eu não vi praticamente quase nada da missão em si, porque eu não pude acompanhar, mas eu vi milagre. Eu vi milagre no meu filho. Doeu um pouco em mim, eu aceitar o processo. Eu pensei em desistir. Eu pensei que não ia dar nada certo. Eu via ele agitado, fazendo as coisas, eu pensava que não ia dar certo, mas eu confiei no Senhor. Eu suportei o processo e aceitei os meios sem questionar. Depois, porque eu questionei antes. Então, é isso que o Senhor tem para nós. Ele tem um processo na nossa vida e nós não devemos questionar os meios. Assim como Naamã, que era improvável um rio curar. 7 mergulhos? Como assim? Mas a cura veio. Então, hoje, para a nossa vida, Deus tem isso. Ele tem a cura, mas não questione os meios. Só passe o processo, porque Ele está com você. Isso é uma certeza para as nossas vidas. Amém? Amém. Eu queria ler uma única passagem que está em Isaías, não precisa abrir. Isaías 53, 4 e 5 fala assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós fomos sarados. Não pertence a nós a enfermidade, a angústia, a depressão, o medo. Ele levou naquela cruz. Só suporte o processo e aceite os meios. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E como eu falo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e nós amamos ao Senhor, então vai cooperar para o nosso bem, irmãos. Eu queria nessa noite que você se colocasse de pé na presença do Senhor, e eu queria orar junto com todos vocês. Deus, Ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Quantas vezes eu pedia as coisas para Deus, eu pedia a cura, eu pedia um remédio, eu pedia a provisão de um médico. E quantas vezes Deus não providenciou, porque não era o meio que Ele tinha para mim naquele momento. Mas Ele não me deixou, Ele não me deixa, Ele tem mostrado que eu posso estar no lugar mais distante, eu posso estar no lugar mais improvável aos meus olhos, mas Ele está comigo. Ele está comigo. E isso me traz alegria, a esperança de saber que Ele é fiel, Ele é poderoso. Ele está sempre comigo. Não significa que eu não vou chorar, não significa que eu não vou ter medo, mas significa que Ele é fiel. Ele está comigo. Eu amo ao Senhor, eu falo, Deus, eu faço tudo pelo Senhor, a minha vida pertence a Ti. Os meus filhos são Teu. Só me ajuda a passar, Senhor, o processo. Só me ajuda a viver
o processo que o Senhor tem para a minha vida. Me ajuda a vivenciar, Senhor, toda a dor, mas no final me dê a vitória. É isso que Ele tem para nós nessa noite. E eu queria orar para que Deus acrescentasse a fé no nosso coração. A fé que excede todo entendimento, que ninguém explica. Porque aonde é improvável, nós temos o provável que é Jesus. Aonde nada pode, Ele pode todas as coisas. Aonde não existe remédio, como foi com a Júlia, não existe um médico, Ele pôde restaurar minha filha. E é isso que Ele tem para nós nessa noite. Então, independente do processo que você esteja passando, suporte. Suporte e não questione os meios. Ele é poderoso e soberano. Se você pediu, Ele está atendendo ao teu pedido. Só suporte. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos, ó Deus, na Tua presença, Senhor. Primeiro, ó Deus, para Te pedir perdão, ó Deus, por muitas vezes questionar, ó Deus, o Teu querer em nós. Muitas vezes, ó Deus, questionar, ó Deus, o Teu pensamento, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus, o Teu querer. Senhor, perdoa os nossos pecados, ó Deus, quantas vezes nós questionamos, quantas vezes nós reclamamos, Senhor. Mas nós queremos, ó Deus, que o Senhor venha sobre as nossas vidas com o perdão, a Tua graça, a misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nos ensina a confiar em Ti, ó Deus, todos os dias da nossa vida. Eu peço a Deus que o Senhor derrame, ó Deus, sobre cada vida aqui a fé, ó Deus. A fé necessária, ó Deus, para passar todo o processo, ó Deus, suportar o processo, Senhor. E, ó Deus, não questionar os meios, ó Deus, porque o Senhor é soberano na nossa vida. Nós confiamos no Senhor, ó Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti. O nosso coração pertence ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores, enfermidades, não pertence a nós. Nós não devemos carregar isso, o Senhor já levou naquela cruz. Deus, em nome de Jesus, eu peço a Deus que o Senhor acrescente a fé, ó Deus, em cada coração, a esperança, Deus, de que o Senhor é poderoso, o Senhor faz milagres, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que os corações se encham de alegria, a alegria do Senhor e esperança em meio ao caos. Que em meio ao caos a paz que excede todo entendimento invada o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos, Espírito Santo, ministre em nossos corações, Senhor. Ministre em nossos corações essa esperança que só vem de Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, receber do Senhor, ó Deus, as bênçãos. O Senhor, ó Deus, falou, ó Deus, que estaria conosco todos os dias. E nós queremos sentir isso todos os dias, Senhor. A Tua presença em nós, ó Deus, na tribulação, na dificuldade, na enfermidade, o Senhor está conosco. Jesus Cristo entregou, ó Deus, naquela cruz, em favor das nossas vidas. Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades, todo o castigo. Nós não devemos carregar isso, o Senhor já levou sobre si. Pai, em nome de Jesus, vem com o Teu poder sobre as nossas vidas. Espírito Santo, ministra em nossos corações. Em nome de Jesus, peça ao Senhor neste momento a fé, a esperança, a convicção de que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. A convicção de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. E tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio, o nosso refúgio. Eu queria fazer um convite Pode passar, para você não questionar os meios e confiar no Senhor. Eu queria te convidar a vir até a frente se você precisa entregar ao Senhor isso, confiar nele de todo o seu coração. Eu falo porque eu sempre falei que confio no Senhor, mas nessas horas difíceis a gente fala: meu Deus, tá difícil, Senhor. E eu queria te convidar a entregar para o Senhor a sua dificuldade. Não pertence a você. Ele já levou sobre si. Ele já levou toda a dor. Tudo aquilo que nos prendia, Ele carregou na cruz. Nós não precisamos passar por isso mais. Mas suporte o processo. Suporte o processo. E não questione os meios. Viva para o Senhor. Viva todos os dias. Eu queria te convidar a entregar no altar do Senhor isso. E eu queria te pedir, com toda a fé no seu coração, se você puder, né? Porque às vezes é algo que você não pode. Se você tem uma enfermidade ao qual você pode pôr a sua mão, ao qual você pode tocar, se é algo no teu coração, se é algo que você pode colocar a tua mão, coloque e tira. Faça esse gesto de tirar. Não pertence a você. Jesus Cristo levou na cruz. Ele já levou. Não pertence a você. Faça. Se está no seu coração, se tem alguma enfermidade no teu corpo, tira. Não pertence. Entregue isso na cruz. Jesus já levou sobre si. Não precisamos carregar mais nada. Então, durante esse louvor, com a fé, ousadia que o Senhor vai derramar sobre cada um, se você não conseguir ter essa ação de tirar,
Eu peço que você levante a sua mão mais bem alto, que os irmãos do ministério com a Mari vai interceder por você. Mas você mesmo tira isso de você. Assim como Naamã, ele não precisou que o profeta fosse até ele, porque a ordem foi dada por Jesus Cristo. A ordem foi dada. Ele já viveu na cruz, ele já nos libertou. Então, que você tenha essa atitude, assim como Naamã precisou, sozinho, sem a imposição de uma mão. Ele mergulhou naquele rio 7 vezes e ele foi curado. Que você agora tenha essa atitude de tirar de dentro de você, não te pertence. Fale para Deus: Deus, não me pertence essa ansiedade, esse medo, essa enfermidade. Não foi o Senhor que colocou na minha vida. O Senhor Jesus Cristo levou na cruz. Declare você mesmo na tua vida que Ele é poderoso. Essa dificuldade que você tem passado, coloca diante do Senhor e tira do teu coração, da tua mente e joga fora. Que em nome de Jesus, o Senhor te dê força, ousadia, para ter essa ação agora. Durante esse louvor, não se importe quem está do teu lado, mas faça. E se você precisar de ajuda, levante a tua mão bem alto. Mas faça, entregue na cruz toda dor e enfermidade, todo castigo, em nome de Jesus. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã. Tudo pode, tudo pode. Vamos continuar repetindo isso. Jamais sempre há de existir
Declare na sua vida, na sua mente, que Jesus Cristo é o único Salvador da sua vida, é o único Rei, é o que comanda o seu corpo, é o que comanda a sua mente. Jesus Cristo Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, que quebra cadeias. Declare na sua mente que o diabo não tem autoridade. É Jesus Cristo. Jesus Cristo. Somente Ele é poderoso. Somente Ele opera milagres. Somente Ele pode libertar as nossas vidas. Ele pode trazer a cura. Em nome de Jesus, continue a declarar. Declare sobre a sua vida a libertação. Em nome de Jesus, que o Senhor venha libertar a sua mente, o teu coração. Que Jesus Cristo seja o Senhor da sua vida. Em nome de Jesus, que a fé aumente no seu coração. E que você suporte todo o processo. E mais você viva o milagre. Em nome de Jesus, que você viva o milagre, sem questionar os meios do Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. Em nome de Jesus, que você venha viver o milagre e testemunhar o milagre. Assim como eu disse que Jesus Cristo tem feito tanta coisa por mim. Que você venha testemunhar os milagres. Que você viva esse milagre em nome de Jesus. Jesus Cristo levou naquela cruz todas as nossas dores. Nós não precisamos viver assim. Só aceite os meios que Ele tem para você. Não questione. Viva, passe o processo, louvando e agradecendo ao Senhor, o único digno de louvor. O Deus da nossa vida, Ele é fiel. Ele está sempre conosco. Ele nunca nos deixou. Ele disse que seria difícil, mas estaria conosco todos os dias. Em meio às tribulações, Ele está conosco. Aonde nada prospera, Ele está conosco. Aonde é improvável, Ele torna provável. Que em nome de Jesus, a tua fé nessa noite venha a ser elevada. Que você olhe para o alto e você enxergue o teu Senhor, o teu Salvador, aquele que te libertou, Jesus Cristo. Olhe para o alto, não questione o que você tem que viver. Viva olhando para Jesus Cristo. Olhe para o seu Senhor da sua vida, aquele que se entregou em favor da sua vida. Em nome de Jesus, que você adore ao Senhor com leveza, sabendo que Ele te cura, sabendo que Ele faz você prosperar. Ele faz você viver uma vida plena. Em meio ao caos, Ele é a solução. Em meio à tormenta, Ele é a paz. Em meio ao furacão, Ele vem com a bonança. Em nome de Jesus, viva a vida de Cristo. Viva intensamente com Ele, por Ele. Que em nome de Jesus, essa noite o Senhor derrame sobre nós a paz que excede todo entendimento, a paz que nenhum médico pode nos entregar, a paz que nenhum remédio pode trazer para nós, a paz que ninguém pode entregar. Jesus Cristo, Ele entrega para nós essa noite a paz, a esperança, a alegria. Em nome de Jesus, declare que Ele é o Rei da sua vida, independente do seu momento, independente da sua dor. Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é fiel. Declare sobre a sua vida que Ele é fiel, independente do caos. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo fiel. Sobre todo nome, seu nome é
Não deixe de mergulhar no Jordão. Se você ainda não conseguiu, peça ajuda. Levante a sua mão, mas entregue tudo aquilo que não pertence a você. Não deixe passar. Acredite, Ele é poderoso. Ele está aqui conosco. Jesus Cristo, o autor da vida, aquele que pode trazer a vida aonde já não tem mais. Que em nome de Jesus, você consiga viver uma vida plena e testemunhar os milagres do Senhor. Que nessa noite o Senhor continue a derramar sobre você a esperança e a fé. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Shalom, irmãos. Boa noite. Pra gente é sempre uma alegria estar aqui com vocês, né? Apesar de que antes a nossa casa era aqui, né? Hoje a nossa casa é a Amazônia, é Borba. A gente se sente muito honrado e feliz de estar aqui, mas ao mesmo tempo com o coração apertado, porque a nossa obra, né? Ela só começa lá em Borba. Esse ano de 2025 vão completar 3 anos já que a gente já está com a igreja. E grandes coisas o Senhor tem feito, né? Através da igreja, através da sua vida, das orações, de todas as coisas que acontecem aqui também. A unção, ela vem sobre a nossa vida e sobre a igreja. Então nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa noite. Mas também já vamos voltar na quarta-feira, né? Talvez alguns não nos conhecem. Falar da Amazônia, acho que já vai vir índio aqui, né? A gente sempre tem esse conceito, talvez, né? Mas nós estamos aqui com o coração cheio de alegria, trazendo as bênçãos de o que Deus tem feito lá, sendo renovados também para que esse ano do despertar que aconteceu aqui, também aconteceu lá, para que nós possamos acordar e fazer a obra do Senhor enquanto é tempo, né? Então Deus nos chamou para que a gente possa fazer essa obra, seja aqui, seja na Amazônia, mas comece a fazer a obra do Senhor, primeiro na tua casa, na tua vida, para que assim você possa abrir os campos e poder continuar caminhando, fazendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém?